Senhor presidente, vereadores e vereadoras dessa casa, subo à tribuna novamente nessa manhã. Na semana passada eu estive aqui para tratar de assuntos referentes ao transporte público e, mais uma vez, o nosso mandato se debruça sobre o transporte público. O requerimento de número 8777, vereador Almir Fernando, solicita, indica ao presidente da Grande Recife, consórcio de transporte, que retorne a parada de ônibus com abrigo na rua Padre Lemos, em frente ao Clube Ótica, no bairro de Casa Amarela. Essa solicitação é da população. Nós estivemos lá conversando com os moradores, com os usuários dessa parada de ônibus. E aí eu queria perguntar à Grande Recife, vereadores, a quem é que eles consultam para fazer a remoção das paradas de ônibus, a troca de lugares. Se os próprios usuários não têm sequer o direito de oitiva, de serem ouvidos, qual é o sentido de um grande consórcio? Qual é o sentido de se deslocar uma parada de ônibus de frente a uma ótica que há anos estava ali, inclusive com um aglomerado grande de usuários e usuárias do transporte público, deslocam para mais de 300 metros e agora esse abrigo fica completamente vazio, porque as pessoas se sentem em risco e ameaçadas, porque o local é afastado do conglomerado de pessoas. Não é novidade, e a gente sabe disso, que nós temos vivido em Pernambuco um clima de insegurança muito grande. Nós estamos sentindo falta do policiamento ostensivo, de uma política de verdade que funcione para garantir a segurança da população, dos munícipes, e a Grande Recife desloca uma parada de ônibus que há anos, repito, estava ali, de frente ao Clube Ótica, para o mais longe possível do conglomerado de pessoas, porque a Padre Lemos, ela tem um conglomerado muito grande, é uma via irrigada de muitos comerciantes, ali está perto do mercado, perto da Feira Livre, mas a Grande Recife, eu acho que entende que a parada de ônibus ela não precisa ser utilizada, porque desloca, e um grupo de moradores nos cercaram, nos convocaram, nós fomos lá para ver, e, de fato, a parada de ônibus caiu em desuso, porque foi deslocada sem uma prévia consulta, sem perguntar se as pessoas estavam, de fato, sendo atendidas, se era importante manter essa parada de ônibus ali, se não era importante, enfim. A nossa cobrança é, Grande Recife, vamos ouvir a população? Todas as vezes que vocês forem fazer um relocamento, uma realocação de uma parada de ônibus, de um abrigo, onde as pessoas ficam minimamente debaixo, esperando horas a fio, às vezes, por um transporte público, que já não é lá dessas coisas boas, de forma alguma, perguntem à população se esse abrigo, se essa parada de ônibus é importante, porque essa aqui é muito importante no mesmo local que estava. Nós vamos... o vereador Almir Fernando quer fazer uma parte, eu vou ouvi-lo. Por favor, vereador. Vereadora, mais uma vez a senhora traz um assunto com relação ao Grande Recife Consórcio de Transporte. E a senhora falou aí na questão, eles poderiam ouvir, mas tem hora que eu acredito que a Grande Recife Consórcio de Transporte, ela foi privatizada porque no passado a gente tinha esse canal de comunicação, a população, os vereadores, deputados eram respeitados. Infelizmente hoje não estão nem aí para isso. E até as paradas elas são privatizadas. Estou vendo que tem umas luzes, estavam bonitas, botaram algumas paradas da cidade do Recife aí, algumas paradas que são aí com patrocinadores. Então poderia até ampliar, né, em vez de tirar. Mas infelizmente é o que eles fizeram. Deixaram os empresários tirar os fiscais, os cobradores. Feito disso, daqui a pouco vai entrar os motoristas, os ônibus vão ter que andar sozinhos. Pensando só no lucro, sem dar a resposta à população. Não aumentaram a passagem, mas é melhor que aumentasse, para poder dar uma qualidade melhor ao transporte. Infelizmente, então a gente está vendo aí que, infelizmente, continua do mesmo jeito. A gente não tem boa segurança. Se vai no hospital, a gente vê pelos corredores aí as pessoas amontoadas, sem ser atendidas. Vai no abastecimento de água, prometeu colocar 6 bilhões. Acho que tem vereador que está acreditando Papai Noel, né? Que as coisas vão acontecer. Infelizmente,
Está só no sonho, na palavra, no discurso. A prática é outra. Grande Consórcio de Transporte de Recife, transporte continua um caos. E a senhora traz mais uma vez esse requerimento que eu assino embaixo, voto quantas vezes for necessária, para que a gente possa atender a população. Mas, infelizmente, a Grande Recife Consórcio de Transporte não está nem para a gente, viu, vereador? Infelizmente. Obrigada, vereador Almir Fernando. Incorporo na íntegra a vossa parte. A nossa pergunta é simples e objetiva. Grande Consórcio, perguntem à população antes de fazer uma realocação. Essa parada de ônibus aqui, que está há anos nessa posição que eu falei aqui na Padre Lemos, em frente ao Clube Ótica, atendia milhares de usuários. É tão simples. Quando vocês montam uma operação, por exemplo, de carnaval, onde o deslocamento de diversos pontos de paradas são feitos, vocês colocam pessoas para trabalhar com a população, para mostrar, dar publicidade, entregar panfletos, dizer, olha, vai realocar aqui, por exemplo, a Rua do Sol, quando vai realocar aquelas paradas de ônibus, porque terá ali a montagem do Galo da Madrugada, vocês colocam pessoas para fazer o esclarecimento de forma didática, com respeito à população. Então, vamos ter respeito pelo usuário permanente. E olha que no carnaval é uma coisa temporária, mas aqui não. Aqui vocês realocaram uma parada de ônibus que há anos estava ali, repito, atendendo um conglomerado de pessoas que vão para o mercado, para a Feira de Casa Amarela, que estão ali naquele comércio que é tão irrigado, que é tão frequentado pelas pessoas dos altos, pessoas que descem para fazer as suas compras, fazer os seus serviços, irem aos médicos, enfim. Realocam para um lugar bem distante e o usuário não está indo para lá, porque está longe, perigoso. À noite nós fomos lá, extremamente perigoso, vulnerável, repito, não tem segurança pública e ainda complica mais ainda fazendo a realocação de uma parada de ônibus sem abrigo, está lá sem proteção, sem abrigo, para que o usuário sofra um pouquinho mais. Eu pergunto ao Grande Consórcio Recife, é para sofrer mais, é? É para ficar pior? É para piorar a situação do usuário de transporte público? Vocês estão acertando. Mas se for para melhorar, ouçam a população. Retornem com a parada de ônibus com abrigo para Padre Lemos, que o usuário agradece e vai parar de sofrer um pouquinho menos com a gestão de vocês. Muito obrigada.